Bom dia, dando continuidade a mais uma semana de aulas, vocês irão no livro de inglês de vocês, na página 51, nós vamos iniciar o conteúdo sobre Woody Rutter, ok? Esse título, Woody Rutter, ele indica preferência, tá? Ele é usado na língua inglesa quando nós falamos que preferimos uma coisa a outra. Por exemplo, I would rather read a book than go to the movies. Ou seja, eu prefiro ler um livro do que ir ao cinema. Então, sempre que nós formos falar sobre preferência, né, nós vamos usar would rather, tá? E tem um outro verbinho também que é usado para expressar a preferência, que eu vou falar daqui a pouquinho. O próximo exemplo. I would rather study English than math. Então, olha só, nesse outro exemplo, observem que o verbo não foi necessário ser escrito ou dito duas vezes. Por quê? Se na frase eu estiver usando o mesmo verbo para comparar, por exemplo, eu prefiro ler um livro do que ler uma peça teatral. Então, eu vou aí, não preciso repetir o mesmo verbo, tá? Como eu disse a vocês, would rather, usado para preferência, tá? E na página 54, tem também o verbo prefer, tá? Vocês podem usar tanto would rather como prefer para falar sobre as preferências de vocês. Então, prefer is used to express preferences. Prefer é usado para expressar, para mostrar preferência. Então, olha aí o primeiro exemplo. I prefer something to something else. I prefer biology to math. Ou seja, eu prefiro biologia a matemática. I prefer to do something rather than do something else. Ou seja, eu prefiro assistir. I prefer to watch a movie rather than play basketball. Eu prefiro assistir a um filme do que jogar basquete. E o último exemplo, I prefer doing something to doing something else. I prefer playing sport to going to the movies. Ou seja, eu prefiro praticar esportes do que ir ao cinema. Então, o prefer, ele é usado sempre quando você prefere uma coisa a outra, né? Ou seja, quando você prefere, eu prefiro gatos a cachorros, né? Então, quando você for falar sobre uma preferência exclusiva, aí uma coisa a outra, você vai usar prefer, tá? E o would rather é usado no modo geral, né? É usado para expressar a preferência no modo geral. Também ambos podem ser usados para identificar a mesma coisa, tá? Então, com esse conteúdo, tá? Da página 54 com prefer e 51 com would rather, vocês irão fazer, tá? A atividade da página 59, a quarta questão. Look at the pictures and write sentences use would rather. Vocês vão escrever sentenças usando o would rather, ou seja, a preferência de vocês aí em cada imagem. Por exemplo, na letra A, tem uma pizza e tem um hambúrguer. Aí vocês vão dizer em inglês se você prefere a pizza do que o hambúrguer, se você prefere o hambúrguer do que a pizza. Lembrando que as frases escritas em inglês, tá? Letra A, B, C, D e E da mesma forma, indicando a preferência. Na página 60, vocês vão fazer a quinta e a sexta questão. A quinta questão é com aquele conteúdo que nós vimos na aula anterior, sobre o tipo de conhecimento de cada um, né? Os estilos, né? As formas de aprendizagem de cada um. Também da letra A até a letra E. E a sexta questão é uma questão de marcar X, né? Uma questão de interpretação. Vocês irão ler, né, os quadrinhos aí e vão marcar a opção correta, tá? E a 61, vocês vão fazer apenas a quarta questão, que é com o prefer. Vocês vão completar aí, write sentences, use I prefer, put the verbs in the correct form when necessary. Vocês vão escrever sentenças usando o prefer, né, I prefer, e vão colocar os verbos na forma correta, se for necessário. Obviamente que se você for falar no presente, vai usar o verbo no presente. Se estiver falando no passado, vai colocar o verbo na forma de passado, tá? Então, esse é o nosso compromisso desta semana. Na próxima segunda,
correção dessa atividade através da aula com o aplicativo Zoom, tá? Beijos e tenha uma ótima semana.